Pranam, Sadhguru. A fé move montanhas. O que, senhora? A fé move montanhas, como você disse. Não mova esta montanha aqui, ok? Mas a fé também congela a mente. Então, onde nós traçamos a linha? E nós precisamos da fé para tudo. Por favor, cuidem dessa senhora. Eu não quero que ela mova esta montanha aqui para nenhum outro lugar. Sadhguru, eu ficarei aqui com esta montanha. Algumas pessoas que visitam o ashram, eu as encontro às vezes, elas vêm e me dizem que lugar lindo que você criou. Eu digo sempre a elas, eu não fiz as montanhas. Porque o aspecto mais bonito do ashram são as montanhas. Então não as mova, por favor. Moving a mountain is a crime. Mover uma montanha é um crime. De muitas maneiras, a fé tem sido um crime neste planeta. O pior tipo de crime aconteceu em nome da fé. Sim? Mover uma montanha é definitivamente um crime. Você pode se mover para algum lugar. Não mova a montanha. Por isso, a fé pode mover as montanhas, mas congela a mente, com certeza. Quando dizemos fé, distorcemos completamente o que é a fé. Tornou-se um sistema de crença. Você acredita em algo e pensa que tem alguma fé. A maneira como a palavra fé está sendo usada hoje é: um certo conjunto de crenças é um tipo de fé, outro conjunto de crenças é outro tipo de fé. Seu comentário está nesse contexto. Se você simplesmente acredita em algo fixo e definitivo, é porque ou você nasceu nessa cultura, ou alguém realmente trabalhou em você, ou alguma outra compulsão fez com que você a adotasse. No momento em que você acredita isso, então sua mente não é mais necessária. A mente é uma ferramenta para exploração, não para tirar conclusões. Infelizmente, a maioria das pessoas está usando a mente para tirar conclusões. Esta mente não é para tirar conclusões, esta é uma ferramenta para exploração, que possibilita que você continue olhando para a vida de forma mais e mais profundas, em formas mais profundas de experiência e conhecimento. Esse é o significado da mente. Se você tivesse apenas que tirar conclusões, você não precisaria de uma estrutura mental tão complexa, você não precisaria dela. Agora, a doença da dúvida e da suspeita, você tenta consertar isso com fé? Não. Você tem apenas que refinar sua lógica. Você tem que refinar a natureza de sua mente, que você precisa entender que existe uma maneira de estar neste mundo sem tomar qualquer posição. É por isso que fazemos as posturas de yoga, você entende? Torcer-se dessa maneira ou daquela forma, para que se entenda que eu não quero tomar nenhuma posição em particular em minha vida. Não estou preso a este jeito ou aquele outro. Eu quero conhecer a vida em todas as possíveis direções. Todas as possibilidades que essa vida tem, eu desejo conhecer enquanto eu estiver vivo. Então, se isso tiver que acontecer, você precisa de uma mente flexível, de uma mente que não tenha tomado posições, de uma mente que não acredite ou desacredite em algo. Veja, não pense que desacreditar é uma opção. Crença e descrença não são duas coisas diferentes, elas são uma crença positiva ou uma crença negativa, isso é tudo o que elas são, duas maneiras diferentes de acreditar, crença e descrença. Então não estamos falando de fé versus ateísmo, crença versus descrença, não. Estamos falando do porquê você não aprende a não tomar posição sobre coisa alguma. Agora, para conduzir uma atividade em particular, tomamos posições. Mas não há necessidade de tomar posições para viver, para estarmos vivos aqui. Se você quer conhecer a vida, você não deve tomar nenhuma posição ou ter nenhuma opinião sobre coisa alguma. No momento em que você forma uma opinião, isso significa que você não está aberto para mais nada, não é? Seja sobre uma pessoa, ou sobre si mesmo, ou sobre a vida ao seu redor. Não forme nenhum tipo de opinião ou conclusão. Conclusão significa morte. Sim. Vida significa a ausência de conclusões. Você está olhando, em vez de aguçar sua visão
Você está tirando uma conclusão porque a conclusão traz uma certa certeza, traz uma certa confiança. No momento em que você acredita em algo, você está confiante. Confiança sem clareza é um desastre. É melhor ver claramente do que simplesmente acreditar em algo. Se você acredita em algo, isso lhe dá confiança e às vezes isso infelizmente funciona. Nós temos falado disso durante todo esse tempo, até mesmo se você quiser atravessar uma rua, o que você precisa é de clareza de visão, não de confiança. Confiança pode matar. Se não há muito tráfego, funciona. Esse é todo o problema. Sim, não há muito tráfego e ele não está rápido. Então funciona. E agora você acha que funciona? Você usa isso em todos os lugares e será atropelado. Então você não precisa de confiança. Se você simplesmente desistir de sua necessidade de confiança, você ficará bem estando aqui sem saber de nada. Na verdade, você não sabe nada. Por favor, olhe para isso. Você realmente não sabe de nada sobre a natureza desta existência, não é? Sim ou não? Você não sabe quando todo esse sistema solar irá desmoronar. Talvez seja amanhã de manhã, você sabe? Você sabe se ele vai desmoronar amanhã de manhã ou não? Você sabe? Você não sabe quando você vai morrer. Você não sabe quando isso vai acontecer, mas tudo bem. Mas, se você é esse tipo de mente que está procurando por fé, você sabe de tudo, não apenas daqui, também sobre além da morte, para onde você irá, que tipo de acomodação você vai ter lá. Você sabe das coisas. This kind of knowing is what needs to go. Esse tipo de conhecimento é o que precisa acabar. A ignorância, que pode ser conscientemente reconhecida por você mesmo de que eu sou ignorante, leva você a um estado muito mais poderoso e profundo do que um conhecimento que foi concluído por você. Você tira conclusões sobre tudo e sobre todos. Apenas tente este simples sadhana em sua vida, todos vocês. Seja qual for a conclusão que você tenha tirado sobre si mesmo, sobre as pessoas ao seu redor, sobre as situações ao seu redor, apenas desista delas esta noite. Amanhã de manhã apenas acorde e olhe para tudo com frescor. Basta fazer isso todos os dias, pelo menos veja se você pode manter isso durante a primeira hora do dia depois de acordar. Você vai ver, vai dar muito trabalho. Entende? Vai dar muito trabalho, nas 24 horas do dia, olhar para tudo com frescor. Se você está olhando para tudo com frescor, você não perderá uma única possibilidade. Tudo está vivo para você. Onde as pessoas não veem nada, você verá todo tipo de coisa. Onde as pessoas veem problemas, você verá possibilidades na vida. Mas no momento em que você conclui, se você tira conclusões e as concretiza, e consegue que elas sejam endossadas pelos céus, então você chama isso de fé. A ignorância endossada por uma grande autoridade não se tornará verdade. Esse é o maior problema. As pessoas acham que a autoridade é a verdade. Não, a verdade é a única autoridade na criação, nesta existência. Existe algo chamado de gênio no ser humano. Existe uma competência aqui que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de 1 milhão de anos, assim, durante uma tarde. Se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. Se você criar a situação necessária, o sucesso é coisa garantida para essa pessoa. Pequenas coisas ou grandes coisas, não importa. Em todo e qualquer ato, um ser humano anseia por ser bem-sucedido. A vida tem um número infinito de portas. Se você for muito dedicado, você abrirá algumas delas. Se você for brilhante, você abrirá muitas delas. Mas se você for verdadeiramente vibrante, então elas se abrirão para você. O processo para ser bem-sucedido torna-se tão complexo para as pessoas que o motivo pelo qual elas estão trabalhando para isso fica, em geral, completamente esquecido e elas começarão a desenvolver conceitos de sucesso.
todos os tipos de conceito. O que é ser bem-sucedido? Posso contar uma piada? Vocês estão tão sérios. Havia um homem na Índia chamado Shankaran Pillai. Ok? É como o John Smith. Seu filho veio para os Estados Unidos. Obviamente, um jovem indiano significa que ele é um engenheiro de software. Ele foi para o Texas, Houston, e começou a trabalhar lá. Daí ele se apaixonou por uma mulher branca americana. Ele estava sofrendo porque, no seu país, este relacionamento amoroso é um crime. Ele lutou e relutou até que um dia contou para sua mãe. Daí a mãe informou ao pai e o pai explodiu. Ele voltou para casa para convencê-lo, não deu certo, porque na Índia, se você tiver que se casar, eles vão rastrear sua árvore genealógica por 5.000 anos. Eles estão procurando pela pureza genética da pessoa com quem você vai se casar. Então, alguém de um outro lugar, uma mulher branca da América, como você pode se casar com ela? O que sabemos sobre a genética dela, de onde ela veio, qual é a descendência dela? Então, sem chance de convencê-lo, ele voltou. E, claro, quando ele voltou, ele se apaixonou novamente e eles seguiram em frente. E então o pai renegou. Shankaran Pillai simplesmente renegou seu filho. Eu não tenho nada a ver com você. Mas os anos se passaram e eles tiveram um menino. E a fotografia do menino, do dia em que ele nasceu, estava no Facebook e a esposa compartilhou no Face dele. E o bebezinho estava crescendo a cada dia e tudo mais. Lentamente, sabe? Você renegou o filho, mas o neto é um caso diferente. Lentamente, em questão de 1, 2 anos, ele se apaixonou completamente por esse bebezinho que ele ainda nem tinha visto. Com o passar do tempo, as pessoas começavam a chegar da América, aqueles que estavam viajando. Ah, você precisa ver o seu neto, você não o viu? Você precisa vê-lo, esse é o fruto da sua vida. Aos poucos isso o atingiu. Então ele decidiu, ele não vai ver o rosto de seu filho, ele irá para a América e só verá o rosto do neto. Claro que ele não vai nem olhar para aquela mulher branca. Então ele veio para a América e um menino de 7 anos, cheio de energia, eles estão morando num pequeno rancho, ele está para cima e para baixo fazendo todo tipo de coisa. Ele ficou completamente fascinado por esse pequeno garoto. Então um dia este garotinho disse, vovô, venha, vou lhe mostrar minhas habilidades com um arco. Ele o levou para dentro do celeiro e ele foi até o celeiro e lá ele viu 8 alvos. Todos eles com a flecha no centro do alvo. Shankaran Pillai olhou para isso, então ele pensou, ah, este é o meu neto. Ele pensou em todos os grandes arqueiros lendários da Índia, sabe, Arjuna e Ekalavya, e ele viu o futuro, todas as medalhas de ouro olímpicas caindo do céu. Então ele perguntou, de qual distância você atirou? O menino disse, de 18 metros. O quê? De 18 metros, 8 alvos. Você acertou todos bem no alvo? Como você faz isso? Então o menino disse, vovô, primeiro eu atiro, depois pinto o alvo. Esses conceitos sobre ser bem-sucedido podem ser muito frustrantes e eu tenho estado constantemente com pessoas que alcançaram um certo nível de sucesso e os seus conceitos de sucesso, as suas vidas não se encaixam nos seus conceitos de sucesso. E isso as está destruindo e elas acham que algo está errado. Não está dando errado, elas só melhoram, as situações estão fazendo com que elas prossigam, mas os seus conceitos estão desmoronando, por isso elas sofrem o próprio sucesso. Você verá inúmeras pessoas passando por esse tipo de coisa. Quando nós falamos de sucesso, tenho certeza de que todos vocês já devem estar planejando como alcançar esse sucesso em suas vidas. Vocês fizeram seus planos? Planejar é bom.
Mas os planos também podem ficar estancados por coisas porque você planeja com base no que você sabe hoje. Ninguém pode planejar a partir daquilo que desconhece. O seu plano significa somente um exagero daquilo que é hoje na forma de amanhã. Neste momento, você se encontra aqui em um certo nível. Agora você pensa, o meu plano quer dizer isso deve ser 10 vezes mais nos próximos tantos anos, ou seja o que for, ou 100 vezes, ou milhões de vezes, ou seja o que for. Mas, essencialmente, o plano é apenas um exagero daquilo que existe hoje. Talvez haja uma certa lógica nisso, talvez haja uma certa compreensão da logística associada a isso, mas, essencialmente, é um exagero do hoje. Isso significa que, de muitas maneiras, foram excluídas quaisquer outras possibilidades que ainda não estão em sua experiência. Na Pensilvânia, vocês ouviram falar das inundações da Pensilvânia? A Pensilvânia tem inundações, sabia? Aconteceu uma vez que uma grande inundação veio e a água começou a subir em uma pequena cidade e subiu até, você sabe, as casas ficaram submersas. Então 2 meninos subiram no telhado da casa e ficaram sentados lá. E em seguida eles viram um chapéu subindo e descendo em frente à casa. Um dos meninos perguntou: o que é aquilo? Por que esse chapéu está subindo e descendo? Daí o outro garoto disse: não se preocupe, é o meu pai. Ontem à noite ele brigou com a minha mãe e prometeu: faça chuva ou faça sol, eu vou roçar essa grama. Portanto, os planos podem ser frágeis. É bom ter um plano, mas é mais importante que você tenha um propósito. Se você tem um propósito, os planos vão evoluir, coisas vão acontecer, os planos irão desmoronar, coisas novas surgirão. O que tiver que acontecer, acontecerá. Se você seguir firme um determinado propósito, as outras coisas apenas servirão a este propósito. Mas se você estiver muito comprometido com um plano específico, então o plano pode se tornar um projeto restritivo. Isso também é uma possibilidade. Não há problema em manter um plano, mas você precisa manter o plano a uma certa distância. Você não deve se identificar com o plano. O processo para o sucesso. Veja, essencialmente, o sucesso é um desejo em todo ser humano. Você pode colocar um pouco de fogo e fazer dele a sua paixão, mas se isso se tornar uma necessidade dentro de você, que você necessariamente precisa ser bem-sucedido, caso contrário você sofreria. Então você está caminhando em direção a um problema sério. Nossas paixões podem se transformar em veneno se nós começarmos a ficar ressentidos por não satisfazer essas paixões. Quando eu digo transformar-se em veneno, hoje em dia há evidências médicas e científicas substanciais que mostram que se você ficar ressentido, quando você fica ressentido com algo, com raiva de algo, frustrado com algo, nós podemos hoje verificar clinicamente. Podemos fazer alguns testes de sangue e mostrar-lhe que, na realidade, você está colocando veneno no seu sistema. Esses são venenos que você bebe e você espera que a outra pessoa morra. A vida não funciona assim. Se você bebe veneno, você morre, e isso é justo. É muito justo, não é? Se você bebe veneno, você deve morrer. Eu bebo veneno e eu quero que ele morra. Não funciona assim. Portanto, essas emoções sempre afastam a habilidade fundamental. Veja, existe algo chamado de gênio no ser humano. Todo ser humano o possui, todo ser humano o acessa em algum momento da vida. Mas a questão é, com que frequência você o acessa? Essa é a questão. Você foi brilhante uma vez em sua vida. Isso não é bom o suficiente. Você deve ser brilhante o tempo todo, não é? O que é o gênio? Existem muitas maneiras de olhar para isso. A maneira mais simples de olhar para isso é... Quando dizemos inteligência, estamos sempre pensando em pensamento lógico? Não. O pensamento lógico não terá sentido, provavelmente daqui a 25 anos, porque o seu computador poderá ser capaz de explorar todas as permutações e combinações do pensamento lógico muito mais rápido e muito melhor do que você consegue.
Então, tocar o gênio significa que existe outra dimensão de inteligência dentro de você? O que você comeu no café da manhã? Frango e salada. Veja, ele comeu um frango. Ao longo da tarde, esse frango se transformou em um ser humano. Se você perguntasse a Charles Darwin quanto tempo um frango leva para se tornar um ser humano, ele falaria em termos de milhões de anos. Aqui está. Ao longo da tarde, ele transformou um frango em um ser humano. Portanto, existe uma inteligência aqui, existe uma competência aqui, que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de 1 milhão de anos, assim, durante uma tarde. A única coisa é que esse é um estado de inteligência inconsciente. O que quer que esteja inconsciente, se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. No seu processo consciente, se esta inteligência, se até mesmo uma gota desta inteligência estiver acessível a você, de repente a vida brilhará como se fosse mágica. O que todo mundo se esforça para conseguir, você pode fazer facilmente. Agora, quando eu digo inteligência, as pessoas sempre pensarão nisto. Se você falar em inteligência e pedir a eles que mostrem em linguagem de sinais, eles sempre dirão isto, não é? Eles não dirão isso ou isso ou isso. Porém, uma célula do seu corpo está fazendo mais atividade do que o seu cérebro jamais poderia fazer. Uma molécula de DNA está realizando várias milhões de funções em um minuto que você nunca jamais conseguirá compreender, sim ou não? Assim, no yoga, nos sistemas iógicos, nas ciências iógicas, nós nunca consideramos nada como mente. Não existe tal coisa como mente, existe um corpo físico e um corpo mental. Então, você aprende a pensar através de seu corpo. Você sabe, esta é uma sessão curta, não é uma área que devemos entrar neste momento, mas eu tenho que dizer isso a vocês. Existem muitas coisas que eu pessoalmente faço ao mesmo tempo. Agora as pessoas vêm e me dizem, agora mesmo eu estava entrando nesta sessão, alguém vem e me diz, Sadhguru, esses planos de construção precisam ser feitos, por que fazemos tudo por nós mesmos? Agora, até a hora que eu sair, eu terei o plano de construção pronto, enquanto estou falando aqui, porque de 12 a 14 canais, na realidade, estão funcionando continuamente na minha cabeça. Não é apenas na cabeça, você aprende a pensar através do seu corpo. Aprender a pensar através do seu corpo nunca vai lhe dar dor de cabeça, essa é a melhor parte. Agora, todas essas responsabilidades e 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, você não vai ficar estressado? Não existe tal coisa, porque você usa uma dimensão mais profunda de si mesmo, e todos são capazes disso, e todos a têm. Pode ser que você não tenha o mesmo nível de intelecto de uma outra pessoa. Isso sempre varia de pessoa para pessoa. Mas se todos vocês comerem uma cenoura, você poderá digeri-la? Isso significa que você tem uma outra dimensão de inteligência, sim? Se você criar a situação necessária para que tudo que está dentro do sistema esteja acessível a você, o sucesso é coisa garantida para essa pessoa. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!